Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com Eliane Ferreira. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou vamos dar início ao nosso quadro de trajetórias. Hoje, com uma pessoa que eu achava que eu conhecia e eu não conhecia. E depois eu achei que conhecia e conhecia. Ou seja, não sei. Tá? Antes de apresentá-la, né, lembrar a vocês o que disse o nosso grande teólogo Franz Joseph Inkelamert, falecido em 2023, com 92 anos. Franz Joseph Inkelamert. Ele morava ele ficou na Costa Rica, era alemão de nascimento, um grande teólogo, muito respeitado da teologia da libertação. Então, a frase dele é: homicídio é suicídio. E lembrar que todas as vidas importam. Ou, como dizem os nossos chefes, all lives matter. Não, agora, os nossos chefes não estão dizendo isso. Mas diziam, né? Diziam. Agora, acho que eles estão em dúvida. Será que todas as vidas importam? Nós estamos aqui com a Eliane. Eu não sei como chamar. Aqui, para mim, aparece como Espíndola. Eliane, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome... Sim, pode começar. Como é que você quer se apresentar? Pode iniciar o teu papo. Então, eu sou Eliane Maria Ferreira, hoje, né? Espíndola. Tenho 60 anos. Tenho 2 filhas maravilhosas. 2 netas, não sei nem o que falar. E uma pessoa muito especial que apareceu na minha vida. Eu nasci no Rio, moro em Volta Redonda, estudei no Instituto Benjamin Constant e hoje sou professora numa escola especializada para pessoas com deficiência visual em Volta Redonda. Mais alguma coisa aí? Não, vamos começar. Então, tá bem. Esse negócio de você... Bom, se você for para o Benjamin Constant, você tem... Você é cega total? Sim, eu tenho retinose pigmentar, nasci já com a deficiência. Um pouquinho, aí, com o passar do tempo, eu perdi esse pouquinho, fui perdendo, e hoje eu não enxergo nada. Um pouquinho era muito importante, mas para as pessoas, até no próprio Benjamin, e pessoas cegas achavam que eu não enxergava nada, porque eu tinha uma fotofobia muito severa e olhava demais, né? Mas aí não dava para enxergar, digamos assim. sim, se o dia tivesse aberto, então, aí é que lascou tudo, né? E aí eu passei muitas dificuldades por causa do não entendimento das pessoas. Mas esse pouco que você enxergava, o que você conseguia ver quando... À noite, à noite eu conseguia enxergar sinal de ônibus. É? E a dificuldade era muito grande, eu esbarrava muito. Você não usava bengala, então? Não, nessa época, em criança, não. Eu entrei no Benjamin Constant
com 8 para 9 anos. Ah. E aí... No Benjamin Constant ninguém usava bengala, né? Lá dentro... Não. Isso era um crime. Você acha? Na minha época era. Se você... Eu acho que isso era uma independência que hoje não é estimulado nas crianças cegas. Não, eu te digo que na nossa época, no Benjamin Constant, vou até te dizer mais. Eu aprendi a andar na rua sem bengala. Não, aí... É verdade. Não Deus me livre. Todos, não era só eu, não. Todos nós andávamos sem bengala na rua. Deus me livre, de jeito nenhum. Pois é. Hoje em dia, ninguém imagina um negócio desse, né? Não. Nem no próprio Benjamin, né? Porque a gente chega lá, muitos dos reabilitandos estão de bengala, né? Andando lá pelas... Sim. Né? Não, claro, hoje mudou muito, mas naquela época nós éramos internos, sim, vivíamos o tempo todo lá, entendeu? E nem pensar em bengala. Sim. E a gente andava rápido, a gente corria pela casa toda, sei lá. Já dei tanta gente. Na minha época tinha mais, te garanto. Olha. Nós éramos, acho que a gente tinha aproximadamente uns 300 e poucos internos. Isso. Então, mas o que acontece? Eu ainda sou um pouco estabanada, né? Eu era muito mais do que agora. Aham. E aí, nessa questão do estabanada, eu me lascava e lascava os outros, né? Porque e é um quintal enorme. Então, o quintal, para mim, era o meu mundo. Eu andava, eu corria, eu brincava, subia em árvore. Então, eu achava que lá no Benjamin podia ser desse jeito também, entendeu? Então, não tinha eu não tinha essa... Eu não conseguia fazer esse discernimento, né? Sei. Quer dizer, você já nasceu com, digamos, uma grave deficiência visual, né? Sim. Gravíssima. Sim. E aí, claro, você não chegou a estudar escola comum. Estudei. Né? Estudei sim. Estudei no Benjamin. Antes do Benjamin, eu estudei numa escola no primeiro ano. E aí, primeiro e segundo, se não me engano. Aí a minha mãe conheceu uma pessoa que conhecia o Benjamin, e aí, né, foi a partir daí que eu e a minha irmã, que é a Ana Regina, fomos para lá. Que tem o mesmo problema que você? Sim, ela também tem retinose. E também... ela é mais velha que você? 2 anos. 2 anos. Aí vocês entraram juntas no Benjamin. Então, ela também estudou em escola comum, né? Estudou. Mas ela conseguia acompanhar melhor que eu. Sei. Né? Aí a dificuldade para mim era muito grande, exatamente por essa questão da claridade, mas eu fui alfabetizada em tinta primeiro. Sei. Entendeu? Aí, claro, no Benjamin Constant você aprendeu braille, não tinha... Nossa, mas aí foi uma história tão longa isso aí, porque o que acontece? Cabeça de criança, você não sabe de fato o que se passa, né? A gente não sabe o que se passa em cabeça de ninguém. Quando você conhece, né, você tem uma ideia. Então, assim, na minha cabeça de criança, eu pensava o seguinte: eu brinco com os meus primos na praia, eu corro no quintal, a gente faz guerra de mamona, a gente anda de bicicleta junto, claro que eu não estava ali guiando a bicicleta. E por que não escrever igual os meus primos, igual a minha irmã? Que a minha irmã não precisou aprender braille. E aí? Quem tirava isso da minha cabeça? Ninguém. É verdade. E aí, muito tempo marchando lá no instituto,
Eu entrei em 73, voltei para o CA e depois viram que que eu estava adiantada, me colocaram no primeiro ano. Aí a minha irmã estava na 4ª série e eu fiquei marchando até 77, no terceiro ano, porque eu não queria aprender braille, também não conseguia acompanhar a turma. Aí a minha irmã se formou em 77 no ginásio e eu disse que ali eu não ficava mais, que eu não queria ficar mais ali. O Benjamin eu tive boas experiências, eu consegui me formar no ginásio, porque aí eu voltei para o Benjamin Constant em 80, eu saí de fato do Benjamin, eu voltei em 80. E você, enquanto você fez o quê? Nesse período que você saiu até você voltar? Eu saí no final de 77, aí 78, 79 eu estudei numa escola comum, a minha mãe dava todo o material para mim, tinha a ajuda dos meus primos, das minhas primas, da minha tia que me ajudava, porque na época eu morava não sei se você já ouviu falar, Magalhães Bastos. Claro, conheço. E aí, tive uma tia que morava lá. É mesmo? Então, eu morava ali em Magalhães Bastos, perto do quartel da saúde. E aí, nessa época, morava só eu, minha mãe e minha irmã, né? Porque a minha vida começa lá atrás. A minha superação, se assim pode-se dizer, começou comigo na barriga da minha mãe. O que eu quero dizer com isso? 15 dias antes de eu nascer, meu pai morreu. Então, eu já participei de um velório, de um enterro, entende? Uhum. Morávamos eu, minha irmã, minha mãe e minha avó por parte de mãe. Aí, como a minha avó já estava bem idosa e tudo, a minha tia foi morar lá também, fez uma casa no quintal, um quintal enorme, e eu não queria sair da escola, porque nessa escola, em 78, eu me dava muito bem, as professoras davam atenção, tudo que eu precisava, né, para tratar a autoestima, porque eu sempre ouvia, alguém consegue, sua irmã consegue, você não consegue. Sua irmã é esforçada, você não é. Sabe, aquela comparação que hoje eu não faço nem com as minhas filhas, nem com as minhas netas. Elas não são primas, né? As minhas netas são primas, são pequenininhas ainda, uma tem 2, outra tem 1, mas eu não gosto de fazer comparação porque eu vivi muito isso. A Ana tinha culpa? Não, não é ela que estava comparando, né? Eram os adultos. E, eu tinha, né? Eu estava me dando, eu estava indo bem, né? Lá na escola, e aí a minha mãe, na época, foi chamada para receber um apartamento da SEAB na Cidade de Deus, e nós fomos para lá. Só que, entendeu? E aí a minha tia falou, não, se ela quer ficar aqui, deixa ela ficar aqui, terminar a 4ª série. Por quê? Porque nessa escola só ia até a 4ª série. Aí eu terminei, a diretora era muito gente boa, gostava muito de mim, gostava da minha família. Ela falou para mim, olha, agora a questão é, ou você volta para o Benjamin Constant, ou você vai para um colégio no Tanque, que é em Jacarepaguá. Também conheço. Eu conheço o Rio todo. Pois é. Você vai para o Dias Carneiro, que lá tem atendimento para pessoa com deficiência visual. Eu já estava com 15 anos. E aí eu comecei a pensar, resolvi voltar para o Benjamin, entendeu? É porque é distante. Veja bem. Quer dizer, a Cidade de Deus também, Jacarepaguá, né? Sim.
Mas, digamos assim, não era encostado na sua casa, né? Não, na USP é perto, relativamente perto. Tinha ônibus que passava perto da minha casa e tinha ônibus que passava perto da escola. Uhum. Entendeu? Mas o ônibus dava o quê? Uns 20 minutos de ônibus. Isso. Eu não tinha autonomia, a minha mãe trabalhava fora, muita coisa pesou, entendeu? Uhum. Eu estava me conscientizando que eu precisava do Braille, né? E foi aí que eu voltei para o Instituto, fui muito bem recebida pelo seu Lemar, foi quem me alfabetizou em Braille, sabe? Aí E você resolveu aprender Braille? resolvi aprender Braille porque já não aguentava, não tinha mais, não tinha condições de continuar. Continuar escrevendo em tinta, né? E aí Quando você volta, por exemplo, gostaria de deixar você voltar na quinta série? eu fiz a prova. Eu fiz, Ah, fiz prova e aí eu passei na prova e fui para a quinta série. E aí o meu primeiro trauma, que eu estava aprendendo braille, e né? você voltou interna para o Instituto? Interna não dava para ir para a Cidade de Deus todo dia, não. Quer dizer, depois até dava, vou até contar depois, mas até Aham. Mas na época não dava, não dava né? porque eu não tinha autonomia. Aham. E aí ia depender da minha mãe trabalhava em 2 hospitais, às vezes, né, podia sair de um para o outro e como? Como ia me levar todo dia? Então, Uhum. é interna. Aí eu aprendi braille, estava aprendendo braille. Quando chegou no final do ano, eu acabei repetindo a quinta série, por quê? Porque eu estava aprendendo braille, eu tinha que aprender abreviatura em português, Ah, é? tinha que aprender em inglês e francês e tinha que aprender abreviatura em inglês. Então, Mas isso na quinta série? na quinta série. Então, o professor Paulo Fernando resolveu me reter. E aí, Hum. né? Nem o Valdemar, que todo mundo falava horrores, que tinha medo, que tinha isso e aquilo, ele não me reteu. Mas ele, Mas o Paulo Fernando. O foi Paulo Fernando ensinava português, né? Para você na época. inglês. Inglês. É, Ah, tá. ele ensinava inglês. Quem ensinava português era a dona Luzia Braz e francês era a dona Luzia Braz também. Ah, tá. Aí eu repeti e eu fui com a dona Nilza de inglês até a sétima Uhum. série. Quando chegou na oitava série, quem veio me dar aula de inglês? Paulo Fernando, eu falei, já era, estou retida. Porque, além de tudo, eu gostava de inglês, eu gostava de francês. E a gente podia até escolher, só quando chegava na sétima série, só que a nossa turma ninguém queria de francês, aí já era. Eu não ia. Você acabou. Aí, Você ia ficar sozinha em francês, né? isso. Aí, mas graças a Deus ele, né, Deixou você passar. me deixou passar, porque eu não gostava de inglês mesmo. Não gostava, não, não gosto. Eu já É. estava. E aí, essa questão de eu ficar retida já era. Para mim, me bloqueou. Me bloqueou, Hum. né? E aí, eu terminei o ginásio em 84, quando era para ter terminado em 83, e fui fazer o normal, o curso normal, né? Especialização em professor do ensino médio. Sei. E aí, claro, fora do instituto. Lógico, né? Pedro do Amaral, ali na Lagoa. Ah, A Maria Luzia já tinha estudado lá. Eu não sei se eu fui a segunda aluna lá. E passei alguns probleminhas ali, né, com professora, uma professora de geografia. A minha mãe adaptava o material para mim, mas no final do ano ela
soltou lá pérolas dela. Eu estou nervosa. Não precisa ficar. Não, eu fico nervosa, sim. E aí ela disse que tinha pago todos os pecados dela comigo. Ela não fez nada por mim, nada. Mas ela, para mim, depois eu entendi, aquilo era uma mulher frustrada que tinha que arrumar alguém para ela despejar a frustração, e foi em mim. Isso me... Achou você. Pronto. E aí, assim, eu fui passando os anos, eu entrei em 85, saí em 87, terminei o normal em 87. Graças a Deus que lá eu não fiquei retida. E aí me formei, fiquei um tempo descansando, porque eu casei, logo depois que eu me formei, eu casei, eu estava muito, sabe, assim, muito atarefada com a questão, o ano de 87, com a questão do casamento, da formatura, estágio, foi uma loucura para mim. Então, eu casei logo no começo de janeiro de 88, né, e eu parei um pouco. Aí eu fiz 2 provas para o município do Rio, passei e não fui chamada, porque ainda existia aquela questão do vamos botar aqui a gente conhece, quem a gente conhece, né? Sim, Isso. claro. E não tinha essa questão da organização, né? Classificações direitinho, e nem tinha reserva também. Mas eu fui chamada para o Rio, entendeu? Uma coisa que eu te digo, eu fiz o normal para agradar minha mãe, porque eu achava que eu tinha uma dívida com ela. Então, eu sempre procurei agradar, mas eu nunca agradei, né? A minha mãe ficou viúva porque, segundo as histórias, né, que deve ser verdade, o meu pai era polícia militar do estado do Rio, né? Ele tinha só 6 meses de corporação, porque ele entrou na inauguração, né? Em 64, a polícia era de Guanabara, né? Sim, sim. Mas quando a capital foi para Brasília, a maior parte dos policiais foram para lá também. Então, eles tiveram que montar, né, uma equipe que fosse do Rio de Janeiro, do estado, né? E tal. E aí meu pai entrou nessa, mas aí meu pai era daqueles que gostava de brigar, de questionar. E a minha mãe havia ligado para ele, para o quartel, ele estava dentro do quartel, a minha mãe havia ligado para ele, perguntando se ela ia poder sair com ele para poder fazer as compras do bebê. Ele falou que sim, que a pessoa que estava devendo ia pagá-lo. E aí, meia hora depois, meu pai já estava morto. Nossa, mataram ele no quartel? Bom, a gente não pode dizer que mataram, porque eles colocaram como acidente de trabalho. Mas foi um tiro na boca, entendeu? Em 64, você entende bem? Entendo, tiro na boca, um acidente legal. E aí, a minha mãe tinha um amor muito grande pelo meu pai, né? E então, essa cobrança, assim, de alguma forma meio velada, ela estava ali presente, entendeu? Então, eu sempre queria agradar, eu chorava quando eu ia para o Benjamin Constant, eu chorava muito, eu não gostava de ficar lá, né? Sentia falta da minha mãe, apesar, assim, de ver que ela fazia diferença, mas eu chorava. Pois é, a sua vida, então, no Benjamin Constant, você teve 2 fases, né? No Benjamin Constant. Tive. Você teve muita diferença entre as 2 fases? Sim,
Sim. Você sentiu muita diferença? Sim. Vou te falar por quê. Eu era uma pessoa muito medrosa. Tinha medo mesmo de tudo. Tudo que passou um vulto ali, está dizendo que é vulto, eu já estou com medo. E lá Olha. você sabe que no Benjamin, né, as histórias correm, né? Ah, Pois é, o Homem da Cruz, não sei o tinha quê. muitas. Pois é. E eu tinha muito medo, e as pessoas se aproveitavam disso, né? Ah, Para sim. botar medo, para eu levava biscoito, eu levava leite, levava geleia, para que eu desse as coisas para as pessoas não me colocarem medo, né? Então, foi um tempo em que eu me sentia muito mal. Primeiro, porque eu não queria estar longe da minha casa, e segundo, porque eu vivenciava isso, né? Uhum. E aí, Interessante isso. pois é. E aí, quando acontecia alguma coisa que a minha irmã aparecia, aí todo mundo demandava, né, e tudo mais. Mas se eu estivesse sozinha, era medo o tempo todo, todo o tempo. Então, esse foi no período de 73 para 74. Vem cá, algum fantasma daqueles apareceu para você lá no Benjamin Constant? Eu nunca vi, não, mas o pessoal falava que tinha. Não, eu também ouvi todas as histórias que você pode imaginar, mas para mim nunca aconteceu. Entendeu? Não, para mim nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu tinha um medaço, se acontecesse, já era. Não, mas eu acho que não aconteceu com ninguém, não. Ah, mas Eles que vai, todo mundo contava, mas não aconteceu, não. vai Eu, falar me, que foi criança. eu sempre me lembro que alguém disse assim, porque contaram, entendeu? Nunca alguém chegou e disse para mim, eu presenciei. Não. E aquela história das correntes de noite, e gente escrevendo em braille e não tinha ninguém estudando. Ah, era uma coisa. Eu acho que no teu lado feminino inventavam mais coisas do que Ai, eu. pois é. No meu lado tinha muita invenção, tá? Mas acho que para lá o negócio era bom, viu? Era. Tá pensando o quê? Mulher, quando resolve ser ruim, ela é pior do que homem. Mas então, esse período foi muito ruim. De 73 a 77 foi muito ruim. Já quando eu voltei, em 80, eu ia para 10 anos. E aí eu falei, não, agora não deixo mais ninguém fazer isso comigo, não. Eu tinha medo, tá? Não vou dizer que eu não tinha medo, não. Mas eu falei, não, 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 não. Agora não, agora ninguém mais vai me... Vai me botar medo. Não, 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 não. E aí foi melhor, eu consegui me relacionar melhor com as pessoas, eu fiz amizade, né? Carlos, inclusive, a gente se conheceu exatamente na segunda semana de março de 80, né? E Sei. daí nasceu uma amizade muito grande, a gente era muito parceiro, muito amigo mesmo. E também tinha um outro, um outro amigo, que hoje ele já não está entre nós, mas que foi uma pessoa que, por incrível que pareça, nós repetimos a quinta série, continuamos na mesma sala e fomos até a oitava série. Uma pessoa muito bacana, gostava muito dele, o nome dele é Francisco Xavier, não sei se você já ouviu falar nele. E a gente, Olha, eu não sei se é o Francisco Xavier que eu conheci. sim, ele morreu já tem bastante tempo. É, E porque eu conheci o ele Francisco morava Xavier. em Tássio, se eu não me Eu, engano. inclusive, não sei se você se lembra, tinha era muito famosa a imobiliária do Francisco Xavier, e eu Sim. perguntava a ele quando é que ele ia me arrumar um apartamento. Entendeu? Ah, entendi. Entendi. Então, a gente era muito amiga. Eu e o Xavier, a gente chamava de Xavier, nem chamava de Francisco. Uhum.
E também o que tinha de Francisco naquele instituto, meu senhor. Nossa, é mesmo. Então. E todo mundo era Chico. Só o Xavier que era Xavier. Só o Xavier que era Xavier. Isso aí. E aí, eu, né, fiz bastante amizade, assim. E hoje eu me limito mais, até por morar aqui. Quando eu estava morando na Cidade de Deus, era tão difícil, depois que eu terminei o ensino médio, que eu casei, eu continuei morando na Cidade de Deus. Era muito difícil ir para lá, para o instituto, né? E eu também, assim, eu tinha a minha casa para cuidar. Depois eu tive a minha primeira filha em 92, né? E depois a mais nova em 94. Aí que era mais complicado ainda, e eu não trabalhava. Eu queria trabalhar, mas, né, o ex-marido fazia questão nenhuma, né? O povo entrou, todo mundo que tinha que entrar, né, lá no grupo dele de câmera escura, que eu também fiz curso de câmera escura. Ele não conseguiu para mim, as outras pessoas depois entravam, mas eu não, né? Você não entrou? Não. E quando foi em 2007, eu separei. Estava com 19 anos de casada, separei, e Carlos veio. A gente sempre foi muito amigo, a gente sempre falou aniversário um do outro, a gente falava Natal, a gente sempre falava. Uhum. E começou a me estimular a voltar a estudar, a fazer uma faculdade. Aí eu comecei a fazer um pré-vestibular social, era na Praça 11, na Estácio. Sei. Em 2009, 2010 eu entrei da PUC para fazer serviço social. Não gostei. No quarto período eu saí. Aí, em 2014, eu fui trabalhar. Eu fiz um curso no IBDD e fui indicada para trabalhar no serviço de comunicação da construção da linha 4 do metrô. Eu trabalhei ali de novembro de 2014 a abril de 2016. A obra já estava acabando, e aí eles já estavam reduzindo o quadro, né, de funcionários, e a minha mãe também sofreu um acidente, aí quebrou o fêmur, então veio no momento certo a demissão, né? Aí eu fiquei 2016 sem trabalhar. Em 2017 eu trabalhei na União dos Cegos como instrutora de braille. Uhum. Aí 18, em 17 a minha mãe faleceu e 17 a minha filha mais nova casou. Aí quando foi em 18, em julho, eu entrei num estado de depressão muito grande. E a minha filha falou: mãe, você precisa levantar dessa cama. Eu falei: eu não consigo. Ela falou: mas você tem que trabalhar. E aí ela falou: vou te inscrever num concurso. Eu falei: Fernanda, não tem condições. Ela: você vai fazer. Você vai fazer. E aí ela me inscreveu para um concurso para vassouras, né? Não era para ser estatutária, não. Como professora. E ela me escreveu, mas só que ela me escreveu 15 dias antes do concurso, acredite se quiser. Nossa, ninguém merece, né? Aí eu comecei a comer ECA, comecei LDB, né, um bocado de coisa. Consegui, entrei em 2019 em Vassouras, e eu conheci um professor que foi aluno aqui na escola, aqui em Volta Redonda.
Ele trabalhava lá e a gente se conheceu e ele ficou, não, faz prova para tudo quanto é lugar que você que abriu. Igor, não vou ter condições. Que não vai? Eu falei, eu já estou velha, nada disso. Aí eu fiz para Vassouras de novo, mas só que aí já era para estatutário. Fiz para Redonda e fiz para Rio das Ostras. Eu havia feito também prova lá para Maricá, passei, sendo que o telegrama chegou um dia depois do dia da apresentação. Da perícia. Acontece. E aí deixaram assumir, né? Tá. Aí eu passei para os 3 lugares, assumi aqui em 2020, cumpri o resto do tempo que eu tinha que cumprir lá em Vassouras. Aí, quando foi... Você chegou a morar em Vassouras? Então, era uma loucura, né? Eu ficava 3 vezes por semana lá em Vassouras e depois ia para o Rio, porque eu não conseguia ficar lá. É um lugar que eu não gosto. Não, é mesmo? não suporto Vassouras. Eu acho que é sei lá, uma coisa sombria. Me lembra as noites do Benjamin Constant, entende? Interessante, está aí. Aí eu, não gosto. Aí me mudei, que a minha filha também, a Fernanda, nessa época não era casada, e ela morava na Cidade de Deus. E ela ligava para mim falando assim, mãe, pelo amor de Deus, vai conversando comigo, porque tem tanta gente com arma na mão, mãe. Ai, vai sair tiro, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Aí tá bom, eu estando com ela. Aí eu falei, quer saber, isso não é vida, não. Vamos nos mudar para a freguesia. Fomos para a freguesia, a minha filha mais nova tinha mudado para lá também, para a freguesia. Em Jacarepaguá, né? Isso. Aí fomos para lá, depois ela foi morar com um menino e eu fiquei sozinha. Aí eu fui para o Anil, depois eu vim para cá, numa outra casa. Você gostava de Jacarepaguá mesmo, vou te contar, hein? Gosto, até porque eu sou, por incrível que pareça, eu não tive assim bons momentos com a família, mas tive muito bons momentos, entendeu? Então, eu gosto dessa coisa de família, entende? Eu gosto mesmo. Então, eu estar perto das meninas. Eu tive aquela síndrome do ninho vazio, que as meninas foram embora, né? E, para mim, foram embora naquele momento, elas foram embora. Hoje eu entendo, quando vou para o Rio, muitas vezes eu vou para a casa de uma, ou vou para outra, né? A casa da outra. Né? Essa semana mesmo eu estava na casa da mais nova, da Raíssa. Na outra semana eu vou lá visitar minha netinha mais nova, que é a filha da Fernanda. Então, em Volta Redonda, você mora sozinha? Então, não é uma questão de conciliar as situações, né? Então, nesse momento, eu fico aqui, mas Carlos vem para cá e ele fica aqui comigo, entendeu? Carlos fica comigo. Quando pode, né? Porque ele mora em São João de Meriti. Mas as situações agora estão melhores, já está ficando melhor, que ele vai aposentar também, né? Ele já me disse que quer morar aí. Ele disse, né? E eu estou querendo voltar para o Rio, tá? Só tem isso para te falar. Não, tudo bem. Ele pode ficar morando aí e você ir. Não. Marido e mulher tem que morar junto. Jeito nenhum. Não. Sinto falta. Você está pensando em voltar para o Rio? Eu penso em voltar para o Rio. Penso. Mas não para a Cidade de Deus. Não. O bicho lá está pegando ainda. Não. Eu não penso em morar por lá, não. Eu penso em morar num lugar perto
do metrô, porque aí eu posso vir trabalhar. Eu pedi exoneração em Vassouras semana passada. E eu penso em morar perto do metrô, porque aí eu posso me deslocar bem para a rodoviária, ou morar pela freguesia, porque aí eu tenho acesso pela linha amarela e eu tenho um ônibus da Alvorada para cá. E aí eu vou pegar esse ônibus vindo para cá, eu vou trabalhar só no turno à tarde, né? Então, na sexta não, na sexta é de manhã e de tarde, porque não, a minha diretora não tem como abrir mão da sexta-feira de manhã, porque a gente faz normalmente reunião de manhã. Então, não tem jeito. Mas quer dizer, você ia preferir voltar para o Rio e continuar trabalhando aí. Mesmo assim, você quer voltar para o Rio? Não posso deixar meu trabalho, não, cara. Não posso, não. Não, pois é, mas mesmo assim você quer voltar para o Rio. Mesmo assim, eu quero, porque eu penso em um bocado de coisa. Eu penso que eu estou muito longe das minhas filhas, das minhas netas. Eu posso, sei lá, me sentir mal. Eu já estou diabética, então eu penso que eu posso me sentir mal e aí eu vou correr para quem, né? Claro, eu tenho a minha madrinha de casamento aqui, mas ela trabalha o dia inteiro, ela também tem os problemas de saúde dela, então tem uma menina que faz Uber para mim também, e ela é legal, mas não é toda hora que dá, né, para atender. Então, eu penso em ir embora para o Rio, sim. E se Deus quiser, eu vou. Não? E vai eu morar perto do metrô. É bom que você tenha a linha 1 e linha 2, você ainda pode escolher qual é a linha que você quer. Isso aí, não, eu vou para um, ele para dois. Não, quando ele for trabalhar, ele pega 2, eu pego a 1. Entendeu? Não, eu quero linha 1. Quero linha 1. O Carlos, lá em São João de Meriti, ele vai pegar a linha 2 para Pavuna. Isso, né? Aí, se for o caso, sim. É isso, ele pega Pavuna, está pertinho. Isso. É limite com São João de Meriti, hora essa. Eu sei que é. Então, eu queria morar até perto da minha filha, da Fernanda, por causa do metrô. Ela mora onde? Largo do Maitá. Largo do Maitá. Ali no... Fala. Perto da Cobal. Ela mora perto da Cobal. Eu estou pensando, tem metrô ali? Não, mas tem o de Botafogo, que é pertinho. Não, tá, pois é. Eu pensei assim, você queria morar numa casa e que você ia andando para... pode ser também. Não dá para andar a pé, não, dá? Não, da casa dela dá sim, mas vai andar muito. É um estirão legal, Isso né? aí, porque ela mora ali perto da Cobal. Então, mas não dá, os valores estão altíssimos por lá. E a estação Botafogo tem uma vantagem, né? Você já pode escolher qual a linha que você vai pegar. Se Exato. Né? Porque assim, eu no metrô, eu pego até a Central ou até Cinelândia, ali eu pego o VLT e vou para a rodoviária, entendeu? É verdade, é verdade. Por isso, entendeu? A minha questão é essa. Se ali na rodoviária não fosse tão perigoso, eu ia morar ali perto, porque ali estão fazendo um condomínio, né, de apartamentos. Mas eu também não ia querer morar ali, não. Cara, eu também não tenho coragem, não, entendeu? Não, eu não tenho coragem, eu não teria vontade. Eu acho que a vontade aquela região ali eu acho horrível. Eu já estaria na porta da rodoviária, só que eu não tenho coragem mesmo. Não, eu também não. Não, eu não gosto daquela região ali, não. Entendeu? Eu também não. Aliás, o centro da cidade é perigoso, né? Vamos combinar. O Rio de Janeiro todo está perigoso. Não é... Acho que não tem lugar que você possa dizer que não está perigoso, não, que eu acho que, sei lá. Sim, sim. Porque eu vou te dizer o seguinte, eu sempre disse, eu sou tijucano convicto.
Então, eu já pensei em morar na Tijuca também, entendeu? Porque a Tijuca tem 3 linhas de metrô, né? 3 linhas, não, 3 estações, que é para Uruguai, Seis Pena. Afonso Pena e Sãs Pena. Não, Seis Pena antes. Isso, mas... Tem São Francisco Xavier. Não, eu digo assim, no sentido de quem sai lá do final. O final é na Uruguai, né? Isso, aí a Uruguai, próxima é Seis Penha. Aí São Francisco Xavier. Aí tem Afonso Pena. Então, então, tem essas 4. Não, ainda tem a do Maracanã, né? Que é da linha 2. Mas sim. Sim, mas a do Maracanã eu já não faço questão nenhuma. Nem porque eu. É aquela ali perto da UERJ, Deus me livre. Isso. Pois é. Andei muito ali, tem aquela ponte para o UERJ. Você sai do metrô, pega aquela... Eu fiz um curso de fotografia na UERJ, e Deus me livre, ali é muito ruim de andar. Ai, meu Deus, a gente nunca sabe se vai ser assaltado, não. As minhas filhas, todas 2 estudaram na UERJ, né? A Raíza fez enfermagem, e aí o prédio era ali perto do Pedernestro. Já a Fernanda fez fotografia e fez lá no Campus Grandão mesmo, né? Eu ficava morrendo de medo delas, entendeu? O famoso Campos do Esqueleto. Oi? O campo ali era a favela do Esqueleto, né? Pois é. Onde a UERJ é instalada. Então, e aí, assim, eu ficava morrendo de medo. E a Raiz ainda ia de manhã cedinho, porque enfermagem é tempo integral, né? Ficava o tempo, ia de manhã cedinho, só voltava de noite. Nossa, eu ficava morrendo de medo. Mas não tinha jeito, as meninas tinham que estudar e, graças a Deus, estudaram, se formaram, já trabalham, né? E é isso. Então, não, legal. Isso aí, eu também andei um bom tempo com elas por ali, porque quando elas eram crianças, elas faziam natação no Maracanã. E aí eu que levava para o Maracanã, eu que buscava, eu que levava para médico, elas têm uma insuficiência de convergência, né? E elas têm que fazer exercício ortótico. Até hoje elas têm que fazer, mas elas não fazem não, estão sem vergonha. Aí eu levava ali na Marechal Rondon, dali eu saía com elas para natação, e depois eu voltava correndo, e dava janta, e a minha vida foi muito corrida com elas, graças a Deus. Então, assim, graças a Deus que elas se formaram, hoje estão bem. Tudo que eu pude fazer pelas minhas filhas, eu fiz. Se não fiz, foi porque realmente eu não podia fazer. Mas eu saía com elas, nessa época eu já não enxergava mais nada mesmo, eu falava, olha, seguinte, é para ver tal ônibus. Tá bom, mãe, via. Aí olha, se vocês um dia entrarem no ônibus e a mamãe não conseguir entrar, não dá atenção para ninguém, desce no ponto final e espera, porque a mamãe vai chegar num ônibus igualzinho ao que vocês pegaram. Espera a mamãe no ponto final, não fala nada para ninguém, fica tranquila, blá, blá, blá. E assim foi a minha vida com elas. E aconteceu alguma vez que você não conseguia entrar não. E elas irem... bom. Não, mas a advertência... Mas sabe por quê? Porque aconteceu com a minha mãe e com a gente. A gente estava indo para o instituto, da época do coronel, tá? E você conheceu, né? Eu sei. Então, aí a gente estava indo para o instituto, aí a gente pegou o ônibus ali na Central. A minha mãe colocou a gente no 442, que o 442 passava ali. E quando foi, ela botou a gente pela frente e foi pegar o ônibus por trás. Né? E não conseguiu? Não conseguiu, não. O motorista fechou a porta.
e foi embora, sem a minha mãe entrar, e falando que a gente estava fingindo que era cega, que não sei o quê, blá, 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 uma confusão dentro do ônibus, aí eu já chorando, né, claro. Né? E a Ana, calma, que vai dar certo. A Ana sempre foi uma pessoa calma. Calma, que vai dar certo. Aí a minha mãe pegou um táxi, pediu o motorista do táxi para acertar. seguir o ônibus. Quando Uhum. foi quase chegando na Urca, minha mãe falou, agora passa ele. Aí passou, aí quando a mamãe chegou no instituto, o coronel estava lá, o coronel ela falou com o coronel, aí ele veio, como é que você faz isso com 2 crianças? E foi uma confusão, e, olha, sem brincadeira. Então, como eu vivenciei isso, quando eu comecei a sair sozinha com elas, porque o pai não levava para lugar nenhum, de hospital, de nada, nada, não levava. Então, quem tinha que levar era eu mesma. Então, como eu vivenciei isso, aí na minha cabeça eu não tenho que alertar minhas filhas. Aí alertei, né? E graças a Deus nunca aconteceu, mas, sinceramente, eu tinha muito medo. Mas podia acontecer, sim, claro. Aconteceu com a gente, mas que não podia acontecer com elas, né? Claro. Pequenas, né? E eu, não. Faz assim, vai até o ponto final. Lá você. E o 442, quer dizer, se o motorista tivesse sido amistoso, não tinha problema, que o Benjamin Constant era muito conhecido, ele parava ali no ponto. Mas ele cismou que a gente não era cego. E agora? Pois é. Essa é a questão. Porque então, é um ônibus muito conhecido, que não existe mais, né? Hoje o 107 está firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Mas o 442 acabou. Tem um 107 até que agora sai, acho que 1 hora do Instituto, leva o pessoal na central, pega de manhã, tem um negócio desse aí agora. Eu não sei te explicar direito, não. Você sabe esse negócio do Lins Urca? Eu me lembro de 2 amigos meus. Eles fizeram uma música, festival de 1971, lá no Benjamin Constant, e eles fizeram 2 letras para a música, para a mesma melodia. 2 letras. E bem botaram o nome de Lins Urca. Meu Deus. Aí eu perguntei, vem cá, perguntei aos 2, por que Lins Urca? E a resposta foi maravilhosa, porque não tem nada a ver. Entendi. Então, eu também. Entendi. Tá bom, né? Não, uma letra não tinha nada a ver com a outra mesmo. Agora, Lins Urca, eu acho ótimo. Brincadeira. Coisa de cego. Deve ser. É verdade. E, então, a minha luta não foi pequena por questões, por essas questões aí, mas graças a Deus, assim, hoje eu vivo super bem, eu superei muita coisa, até então tinha situações que estavam difíceis de serem superadas, mas hoje eu já superei, né? Então, hoje eu vivo uma vida light, graças a Deus. Só senti né, das pessoas da minha casa. Quando a minha casa está cheia, eu amo de paixão, né? Mas quantas outras coisas, graças a Deus, eu vivo super. Eu já ameacei o Carlos pegar o ônibus Rio-São Paulo, ou São Paulo-Rio, tanto faz. Ele passa em Volta Redonda, é claro. Passa lá na... Eu ameacei ele saltar do ônibus e ir para ele. Ele disse que eu podia ir. Meu Deus, que doideira! Olha, agora, você já imaginou se eu vou e você já foi para o Rio? Como é que é? Você já imaginou se eu faço isso? Desço do ônibus, solto em Volta Redonda, mas você já foi para o Rio? Aí já era, irmão. Agora. Pois é.
Olha, esse seu Carlos é um irresponsável. Não é não, tadinho. Responsável sou eu, que uma vez viajei sem bengala. Eu fui para São Paulo sem bengala. Ah, é? Foi. Eu morava na Cidade de Deus, ao lado da linha amarela. Então, o último ponto do ônibus era antes da linha amarela. Aí, eu e a Fernanda, a gente estava indo para a rodoviária, eu ia viajar sozinha. Um encontro que ia ter lá em São Paulo. E aí, do nada, eu já estava dentro do ônibus, o ônibus entrou na linha amarela, já não tinha mais jeito de sair. Falei, Nanda, já era. Ela, o que foi, mãe? Eu falei, esqueci minha bengala. Ela falou, mentira, mãe. Ah! Esqueci minha bengala. Aí ela, e agora, mãe? Eu falei, não sei. Aí eu pensei, liga para a Raíza, pede a ela para mandar minha bengala de Uber. Aí a Fernanda, não acredito, a bengala vai de Uber e eu vou de ônibus. Aí eu falei, e não liga não, vai que o Uber chega antes da gente. Não liga, vou sem bengala. Aí liguei para o pessoal de São Paulo, o pessoal falou, não, vem que a gente aqui dá um jeito. Então tá. Aí a Fernanda ficou comigo até eu embarcar. E aí tinha um amigo meu, chamado Antônio Newton, que não sei se você conhece. Tinha, não. Não me lembro. Antônio Newton, ele é meu amigo, muito amigo. E a gente ia para o mesmo encontro, sendo que eu estava sentada lá na cadeira 3 e ele estava lá, acho que na 27. Nossa. Né? Mas ele falou assim, Eliane, qualquer coisa que você precisar, tu me chama. Eu falei, beleza. E você precisa na parada do ônibus, né? Se você quisesse descer, né? Então, ele é isso. Aí, quando chegou na parada, ele falou assim, tu quer alguma coisa? Eu falei, quero não, Antônio. Obrigada. Ele falou, então tá. Aí, depois eu lembrei, gente, essa é a única parada, e agora só em São Paulo. Falei, caraca, como é que vai ser isso? E já tinha saído quase todo mundo. Aí tinha uma moça que estava sentada atrás do motorista, e eu falei com ela, moça, a senhora vai descer? Ela falou, eu já desci, mas você está precisando de alguma coisa? Aí eu expliquei, ela falou assim, eu vou com você lá embaixo. Aí foi comigo lá no banheiro, pronto. Caraca, mas... Tá bem, né? Cego viajar sem bengala Pois é. É horrível. Pois é, né? É horrível. Essa é uma das coisas... Digamos que para você achar o banheiro lá sozinho também é horrível. Sim. Mas sem bengala é muito pior. Não fala não, viu? Eu fiquei pensando nisso. E eu sou assim, parece, é o que eu falei antes, né? Parece que eu não sou tímida, mas eu sou tímida. E até perguntar à mulher se ela ia descer, ixi, levou foi tempo. Já estava quase o pessoal entrando no ônibus e eu ainda não tinha passado. Entendeu? É um problema, né? Qualquer companhia que você pega, a diferença de parada é pequena, né? Quer dizer, entre Rio e São Paulo é quase metade do caminho. Mas não é bem a metade, não. É Lorena. É Lorena. Lorena? É. A empresa que eu peguei parou em Lorena. Agora já na Lorena, pelo menos, já está dentro do estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, é mais próximo do Rio do que de São Paulo. Normalmente com certeza. Com certeza. Normalmente é assim que eles fazem, né? Já na volta, não. Já volta, o pessoal me emprestou uma bengala e também o ônibus parou em Guaratinguetá. Tá. Aí eu já não tive problema nenhum, né? E essa é a minha vida. Essa é a vida da Eliane Espíndola. E na escola atualmente? Então, você está bem lá, não tem... Então... E a sua escola é especializada? Você só atende a pessoas com problema visual? Sim. Eu estava dando, até o ano passado, eu estava dando aula de PEV e cuidando da biblioteca. Mas a nossa escola, ela está em obra. O nosso prédio mesmo foi derrubado para ser refeito, para ser adaptado, para colocar rampa, elevador,
né? E também... Mas a escola não atende o público em geral, não? Só atende... Não, nós somos uma escola especializada, e aí a gente... é? Sim, nós recebemos pessoas da reabilitação, né? Pessoas que vão para aprender braille, soroban, vão aprender tecnologia, assistir, vão aprender PEV, né? E Mas também... é só a área visual a tua escola? Então, nós temos crianças com outras deficiências também. Nós temos adulto também, porque nós temos surdo cego também. Surdo cego. Mas, Adulto, adulto. tá, mas tem que ter alguma coisa visual, cegueira. Não, Tem que tem ter... que estar associado. Sim. Não pode ser assim, por exemplo, no momento, a criança é só autista. Aí tem uma escola aqui especializada para autista. autismo. Ah. Isso. E aí, a nossa escola, ano passado, eu estava dando aula de PEV, Práticas Educacionais para uma Vida Independente. E também estava cuidando da biblioteca. Esse ano, eu estou no Tem PEV. muita coisa em braille na biblioteca? Tem sim, mas nós mudamos para o prédio que a gente está desde o 2023, porque começou a obra lá, né, para reconstruir o prédio, e aí não é um prédio adaptado, né, para a escola, aqui não é nem para questão só da deficiência, mas para a escola mesmo, né? Mas assim mesmo a gente faz o que pode, a gente dá o nosso sangue ali, né? E esse ano eu estou também na reflexão, leitura e reflexão de textos. Tá. Entendeu? Agora, eu trabalhei em Vassouras na sala de recurso. Você foi... Vassoura era sala de recurso. Sim, Quer dizer, dava apoio à escola comum, né? isso. Dentro de uma escola regular, tinha a sala de recursos. Uhum. Aí eu atendi uma criança com cegueira, né? Ela, inclusive, hoje está na nossa escola, porque assim, ela morava em Vassouras com os avós, porque a mãe mora aqui, em Volta Redonda, e não estava podendo ficar com ele. Mas agora o menino veio para cá morar com a mãe. Ele tem 6 anos, vai fazer 6 anos. E eu atendia lá, e ele fazia atendimento aqui também, na nossa escola, aqui em Volta Redonda. A prefeitura de Vassouras trazia, entendeu? E também tinha um baixa visão lá, ele é albino, então ele tem baixíssima visão, mas E aquele... deve ter fotofobia também, porque é albino, né? Mas é uma criança muito esforçada, muito, muito, muito. Ele tem 10 anos e ele está no 5º ano. Acompanhou direitinho a turma. E não foi passando por passar, não. Ele sabe o conteúdo. Agora, me diga aqui uma coisa. Hoje em dia, o pessoal está jogando meio contra a escola especial. Como é que vocês têm escola especial em Volta Redonda? A nossa Como é que você deu esse negócio de escola especial lá? escola especializada? Lá não, aí, né? Aí. Você está em Volta Redonda, é claro. Sim, escola especializada. Então, nós temos o professor Rafael hoje, mas ele morava aqui e, quando criança, não tinha escola aqui para ele, né? E aí o pai dele começou um movimento e conseguiram uma escola, né, para ele. E aí essa escola, inclusive o nome dela é Escola Dr. Wilton Rocha. É? É, Interessante. Wilton Rocha, não, Wilton não, Wilton Rocha. É do México, lá
Belo Horizonte. Isso, entendeu? A homenagem foi para ele. E aí, a gente consegue dar o apoio, por exemplo, para a criança que está na escola regular, se precisar, no caso de adaptar material, o material é adaptado pelas professoras, tem impressora Braille, se for necessário ir na escola, conversar sobre a criança, chamar alguém da escola regular, isso é feito, entendeu? Nós temos que fazer relatório dos atendimentos, todo planejamento a gente tem que fazer, planejamento de aula, tudo normal, sendo que ali naquela escola, no momento, a prioridade é a criança não, a pessoa com deficiência visual. Você sabe, quando eu estava no Conselho Municipal, houve eles estavam criando, aí em Volta Redonda, um Conselho Municipal para pessoa com deficiência. Sim. Eu me lembro que eu não pude ir a essa reunião, tá? Não Sim. pude por questão de trabalho. Minha chefia não deixou eu viajar para Volta Redonda. Eu tinha que passar uns 2 dias lá em Volta Redonda. Sim. Aí, questão de trabalho e tal, eu não pude ir. Tá? E aí, eles criaram o Conselho Municipal aí? Tem o conselho. É a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Tem. Tem a secretaria, não é um conselho, então. Não. Secretaria. Tem a secretaria. Tem a secretaria. E, assim, hoje o professor Rafael, ele estudou lá ele ficou 1 ano no Benjamin, mas não se adaptou, veio para cá, estudou, fez o magistério, e hoje ele é professor da escola. Uma pessoa que sabe muito Braille, muito, muito Soroban, ele sabe muito, muito, muito. Ele dá aula de jogos também, né? Xadrez, dominó. Assim, a gente procura abranger o máximo que puder para atender as necessidades, né? E eu caí, assim, o PEV caiu no meu colo, né? Assim, do nada, porque eu comecei a trabalhar em Volta Redonda em setembro de 2020. A gente estava na pandemia e os estudantes estavam sem PEV há muito tempo. Muito, professora de PEV há muito tempo. Aí, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar lá, me deram PEV. Agora, você imagina uma professora cega dando aula para cegos online de PEV. É uma loucura. Vem cá, só para o pessoal entender, o que é TED? PEV é PVI, tá? PVI, PEV. Isso. O que é isso? Práticas educativas para uma vida independente. O que é isso? Quando as pessoas ficam cegas em adultos e procuram a escola, é oferecido todos esses atendimentos, né? Artesanato, música, teatro. E o PEV, ele é voltado para a autonomia da pessoa com deficiência. Então, porque as pessoas chegam achando que fiquei cega, não posso fazer comida, fiquei cega, já não posso lavar um banheiro, fiquei cega, não vou saber vestir a minha roupa direito, não vou saber me pentear, posso colocar um pé trocado do sapato. E a gente vai dando todas essas orientações, inclusive desenvolvendo receitas, né? A gente já fez empadão, fez cuscuz, canjica, a gente já fez muita coisa. Uma coisa boa. Isso. Aqui a gente não fez, porque aqui, como eu falei que não está adaptado, e de fato não está, a gente não tem como lavar a louça, porque a gente não pode
usar a cozinha da escola para lavar louça. Então, essa parte está parada, né? Mas no PEV a gente pode ensinar receita de desinfetante, a gente pode trabalhar também com o artesanato, porque aí a gente vai trabalhando o tato. Muitas pessoas ficam diabéticas e acham que não vai dar mais porque perdeu o tato, porque fica furando o dedo para medir, né, a glicose. E a gente vai trabalhando o tato, a gente faz jogo também dentro do PEV, sabe? Ensina a arrumar cama, no caso da criança, né? Ensina a amarrar sapato, colocar meia, porque a criança, para mim, a criança, ela precisa ser preparada o quanto antes. Se ela chega na escola com 4 anos, ela com 4 anos deve ir para o PEV, aprender a amarrar sapato. Eu fui para o instituto com 7 anos, eu sabia amarrar sapato, eu me penteava, eu me vestia sozinha. Entendeu? Você é aquela chamada estimulação precoce, né, pessoal? Lá tem a estimulação. Teve um tempo, parou e está voltando. Aí a estimulação precoce vai para uma idade mais. Uma idade menor, né? No caso de 0, sei lá, até 4 anos. Porque se essa criança for trabalhada até nessa idade aí, ela vai desenvolver tudo, que ela não vai pular etapa nenhuma. Entendeu? Criança que enxerga. Você deixa acontecer. Eu, com esse meu aluno que eu falei que eu atendia lá em Vassouras, uma vez eu estava na sala com ele e ele ouviu um barulho, ele falou, que barulho é esse, tia? Aí eu falei, é o colega andando de velotrol, porque na sala de recurso é tudo que se doa, né? Principalmente em rede pública, né? E principalmente. Então, assim, é um velotrol. Aí ele falou, ah, tá. Aí eu falei, bom, essa criança nunca viu um velotrol, com certeza, pensei. Quando o coleguinha saiu, eu fui lá e falei, Vitor, vem cá. Vem conhecer um velotrol. Aí ele conheceu, ele sentou, eu puxei, eu empurrei. Aí ele ficou maravilhado. Aí chegou em casa e falou para a avó que tinha dado de velotrol. Aí a avó veio falar comigo, poxa, tia Eliane, que bacana, a senhora deu a oportunidade. Eu falei, e vocês podem continuar dando oportunidade, compra uma bicicleta para ele de rodinha, que ele já tinha 5 anos, de rodinha, bota esse menino para andar de bicicleta num lugar plano e sem obstáculo. Deixa essa criança ser criança. Exatamente. Ser criança. Sim. E aí eles compraram e depois deixaram a criança ser criança. Porque eu fui criança, eu andava de velocípede, no meu tempo era velocípede. Era. Nossa! E a gente andava naquele quintal afora, e era muito bom. Nossa, eu fui criança, tá? Isso em Magalhães Bastos. Isso, né? Em Magalhães Bastos, comendo jamelão. Porque jamelão. Nossa, eu gosto muito. Eu subia e eu comia jamelão lá em cima no pé de jamelão. Você subia lá? Eu subia. E eu caía, o cabelo estava sempre remendada. Sempre. Ou seja, digamos assim, para que alguém me considere racista, você era uma macaca. Olha. Ai. Era uma macaquinha. Não, legal, porque a jamelã é uma árvore alta, né? Gente, eu gostava não é um arbusto, não. Não. E eu era muito bom. Então, eu fui criança e eu vejo as crianças hoje em dia, as crianças cegas, que não são crianças, elas vegetam, sei lá. Entra numa loja, a criança que enxerga, olha tudo que tem naquela loja. A criança cega, a mãe fica assim, cuidado para não esbarrar.
Cuidado para não quebrar, porque não tem dinheiro para pagar. E a criança cega fica ali, com a mãozinha ao longo do corpo e pronto. É isso aí, tá vendo? Viu? Vem cá, eu me lembrei que aí de Volta Redonda apareceu uma camarada cega que foi deputada estadual. Você conheceu ela? Conheci sim. Eu conheci no comitê, ela tinha um comitê no Rio, né? E esse ano ela veio como candidata, ano passado, no caso, né? Mas ela não ganhou, não. Ah, tá. Ela não ganhou, não. Eu a conheci porque 18h46. eu cheguei até ao gabinete dela uma vez. Entendeu? Eu só fui por causa dessa questão até da câmera escura, entendeu? Sei. Não rolou e pronto. Depois nunca mais ouvi falar nela. Vim ouvir quando eu vim para cá, vim trabalhar aqui. E ela continuou fazendo alguma coisa aí? Acho que não. Acho que não, porque ela não ganhou, entendeu? Acho que não. Você acha que o pai dela tinha sido prefeito, alguma coisa, não é isso? Eu acho que foi. Isso aí eu não sei bem, não. Mas eu acho que sim. O que eu sei é que ela ficou 4 anos lá no Rio e não foi reeleita. Entendeu? Ela não voltou para aqui, mas isso eu sei. Isso pelo menos eu sei. Isso. E eu acho que ela foi vereadora aqui. Acho, não tenho certeza. É. Uhum. Isso eu não tenho certeza, não. Eu sou muito novinha aqui, né? Eu moro só 3 anos. Não, eu pensei que você era meio que natural daí, não. Você Não. há pouco tempo. Lá do Rio, lá da terrinha mesmo, do Rio de Janeiro mesmo. Do Rio de Janeiro. Eu sou carioca da Gema, eu nasci no Estácio. Eu nasci Você nasceu dentro da cidade. Você nasceu no Estácio. Isso, eu nasci no Hospital da Polícia Militar. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Então, eu sou carioca da Gema. E claro, está com vontade de voltar para lá. Eu gosto do meu Rio. Apesar da violência, eu gosto do Rio, gosto de estar perto das minhas filhas, né? Ter também essa possibilidade de Carlos estar mais próximo também, porque estando lá. Mas ele vem sempre. Né? Mas ele está lá, mas é São João de Meriti, cara. É longe pra cacete, olha. Você me desculpa. Hoje não é tão longe. Sim. É nada, cara. Pô, eu acho. Longe é Nova Iguaçu, é Queimados. Isso é. E eu ainda vou te falar, quando eu fazia serviço social na PUC, tinha uma amiga minha que morava em Queimados, e o nosso último horário, terminava o nosso horário 9h da noite. Porque por causa do trem, né? Porque você tinha. Quer dizer, mas essa região eu não vou dizer que eu conheço. Tá? Queimados eu tive até uma. Olha só, eu tive uma diarista que morava em Queimados. E ela, claro, ia de trem, né? Uhum. Ela usava o trem, pegava o trem 5 da manhã. Olha isso. Então, mas eu vou te falar que a Fernanda, ela tem a babada, ela não gosta de falar babá, não, tá? Mas a menina que se denomina babá. Que a Fernanda acha esse babá muito sabe? Mas ela fala, a babá da Cecília, vem com a babá, entendeu? Ela fala assim. Então, a gente acaba que, de repente, fala também, né? E aí, a babá da Cecília mora, sabe aonde? No Éden. Éden. E vai trabalhar todo dia em... Também é estação de trem. Mas ela vai de metrô até Pavuna e depois pega um ônibus.
Entendeu? Mas trabalha todo dia. Assim, a sorte que ela pega, acho que é 10h30 ou 11 horas da manhã. E sai 6h30, 6h30, sei lá. Entendeu? Então, assim, é longe. Não vou dizer que não é longe, não, porque é longe. Eu conheço Éden. Eu sempre brinquei com o pessoal do Éden. Olha, está bem longe de ser paraíso isso aí, hein? Não é, não. Pois é. Aí ela trabalha de segunda a sexta. Sábado, domingo ela não trabalha, não. Graças a Deus, porque também a mulher precisa descansar, né? Porque... Coitada, né? Puxa, não. E também uma criança de 1 ano. E a Cecília não é fácil, não, tá? A Cecília, não. Ela não é fácil. Acho que ela saiu a avó dela, porque a mãe não era assim, não. Da avó, ela saiu a avó. O negócio é sério. Você... Mas é muito comum o pessoal mora mesmo longe pra caramba. A sorte, olha, eu diria sorte, né? Porque o trem, ele é que as condições que o pessoal dá, né? O trem anda lotado, aquela coisa, mas em si o trem é um transporte maravilhoso. Né? Ah, sim, sim. Aí dele, mas tudo bem. Mas já caí no metrô também, então não tem problema. Você já caiu no metrô? Já. Fui até a Virilha. Você sei. Porque Não, isso eu não caí. Já rolei na escada do metrô, mas eu lá na linha, não. Na linha, não. Estava descendo, e aí veio um bocado de gente, aquela muvuca empurrando, quando foi caindo. Aí o pessoal, corre que está caindo, aí puxa para lá, um puxa para cá, a bengala foi para um lado, eu fui para o outro, e graças a Deus não deu ruim, não. Mas, como eu tenho uns colegas, amigos, assim, muito amigos, que dizem que eu sou a rainha do cair, então eu já caí no metrô, já caí no trem, já caí no BRT, só não caí no VLT, porque também seria muita vergonha. Pô, eu também queria saber como é que é. Né? Seria muita vergonha. VLT, realmente. Não tem como cair, não. Não tem, não. A gente, de brincadeira, a gente diz que o VLT é veículo lento sobre trilho. Ah, cara, mas é muito bom andar naquilo. Eu gosto, também quando eu vou ao Rio, eu gosto. Uhum. Sim, é muito. Você sabe, esse negócio de cair no... Aliás, você me lembrou na estação de Éden, uma vez. Aliás, eu só fui uma vez lá. Justamente nessa vez, você sabe, a gente vai descer do trem, aí o meu pé desceu para baixo. Entendeu? Uhum. Foi a única vez. Agora, esse negócio de queda do metrô tem histórias nossas, né? De queda no metrô muito interessantes. Mas a mais interessante, você deve ter conhecido. Você conheceu o gato? Conheci. Conheceu o gato. O Eliseu. Eliseu. Conheci. Ele já trabalhou comigo no IBGE. Mas o Eliseu, ele caiu no metrô, não sei se você conhece essa história dele. Né? O Eliseu caiu no metrô assim. A gente acha que foi isso. Ele diz o seguinte, que ele desceu da escada e andou direto, só que o metrô não estava. Aí ele desceu. A nossa versão do gato foi a seguinte, que não é a versão dele, tá? É a nossa. Quando eu disse nossa, não é só minha. Sim. Não, podia ser só minha, mas não era. Que ele quis dar uma de cego esperto. Entendi. Estou falando que você conhece bem essas coisas. Aí o que acontece? Ele desceu, ouviu um barulho, achou que era o barulho do metrô parado e foi embora. Meu Deus, vocês não são fáceis, não, gente. Ele caiu. Lá... E aí a gente. Depois, não sei se você sabe, mataram ele. Você deve saber também disso. Né? Não, isso eu não sabia, não. Eu sabia que tinha muitos, mas não em como, o que levou à morte, não. Mataram. Uma pessoa que morre enforcada com cinto no pescoço, eu não acredito em suicídio. Você concorda?
que não pode ser suicídio? Ah, sim, tá, mataram, tá, entendi. Mataram. Uhum. Agora eu entendi. Aí a gente diz que ele era o gato, que o gato tem 7 vidas, não tem? Sim, sim. Pois é. Ele não sabia que aquela queda no metrô dele tinha sido a última, que da próxima ele ia Oh, dançar. meu Deus, vocês não são fáceis, não. Gente, vou te falar, viu? Tudo amigo, tudo amigo. Está igual meus colegas aqui que ficam me zoando, porque em outubro eu torci o pé, né? Botei o pé no. Botei o pé o bueiro me achou, melhor assim. Ou seja, você gosta, eu já senti que você gosta. Não, aí eu caí. Eu caí, torci o pé, fui trabalhar, o pé começou a inchar, fiquei 2 meses e meio parada, né? Uhum. Aí, eu voltei a trabalhar agora, né? Porque a escola começou agora. E aí eu estava assim, acho que era o primeiro dia que eu estava indo para a escola. Não, eu fui o primeiro dia, mas não tinha começado a aula, não. Eu fui assinar um documento lá na escola. E aí, assim, primeiro dia, eu estava muito insegura, sinceramente, um medo de lascado de cair, blá, blá, blá. E aqui perto do meu prédio não tem várias vagas de carro, porque tem prédio que não tem garagem. Aí Uhum. fui passando a bengala até para achar o espaço entre um carro e outro para, né, atravessar a rua e ir embora. Cara, eu esqueci que tinha um poste ali, mas eu dei com a cara no poste. Que maravilha, que E bem foi. pronto, quando chegou no dia seguinte, quando cheguei na escola, que é isso? E não sei o que, blá, blá, blá. Tá. Quando foi segunda-feira, dia 3, aí foi a encarnação total. Olha lá, não deixa de cair, não. Vai abraçar qual poste agora? Assim mesmo. O pessoal brinca muito comigo. Mas realmente eu caio. Não vou te falar que eu não caio, não, porque eu caio. Eu perco o equilíbrio, sei lá o quê. Ah, E você quando sabe, fala. teve uma vez que eu caí num bueiro, deixa eu te contar, essa eu acho genial. Por quê? Eu desci do ônibus. E quando eu desço do ônibus, o pé vai direto no bueiro. Eu acho que o motorista fez de sacanagem, você não acha? Pode ser, sim. Ele tem Não, que saber. Ele não tem que sei se foi, mas foi interessantíssimo. Eu desci os degraus do ônibus, quando eu botei o pé fora do ônibus, era um bueiro. Mas eu não me machuquei, não. Sorte minha, né? Só melou a calça toda, né? Porque eu vinha do trabalho, né? Tinha que andar de calça. Sim. Né? Coisa horrível, né? Então, Mas se eu não tivesse de calça, podia ter arranhado, podia ter. sim, sim. Então, esse tombo aí, do bueiro onde eu torci o pé, depois eu passei com a minha filha ali, ela falou, mãe, ele, além de ter uma vala, né, aquela valetinha que vai ao longo do meio-fio, ele é abaixo da vala. Então, ele ficou alto para você. Cara, eu caí. A bengala ia ter dificuldade de achar, né? Ia. Então, o corpo rodou e eu caí sentada na rua. Eu falei, já era, você é atropelada. Né? Nossa. Eu estava ouvindo o carro vindo. Aí o sinal estava fechado, era um cruzamento, e a moça desceu do carro e veio perguntar se eu precisava de alguma coisa. Depois veio uma outra pessoa, e aí a outra Preciso pessoa, de muita coisa. está doendo muito, quer que eu ligue para alguém? Não, não, vou para o meu trabalho. Aí ela falou para mim, a senhora fica aqui sentada? Olha isso, que eu vou só levar a minha filha na escola porque ela vai fazer prova e ela está atrasada, que eu venho buscar a senhora. Eu falei, tá, eu ia falar o quê? Com uma dor no pé desgraçada. Aí uma outra pessoa falou assim, não, pode deixar que eu levo ela no trabalho dela. E é muito perto, porque eu trabalho perto de casa, então vou a pé todo dia para o meu trabalho. Aí ele foi e me levou lá,
E Nossa. aí, fiquei lá até 10h30. Quando foi 10h30, meu pé estava inchado demais. Aí eu tive que ir mesmo. Porque eu tive. Não foi rompimento de ligamento, não. Foi uma outra coisa. Esqueceu. Estiramento. Eu tive estiramento. Ah, Então já viu, né? Doía de. é. Mas tá bom, já tá bom o pé. Já, Bom, que bom. Já está é, pronta para cair em não outra, é fala não que isso? eu ia caindo hoje, tá? Por causa dessas porcarias dessas valetas. Eu não sei o que é valeta, gente. Mas, enfim, todo mundo fala que é Você, para escoar água. Tá, mas vai escoar. Ah, gente, pelo amor de Deus, não pensa no certo, não. você sabe, bom, eu moro numa cidade que tem bastante valeta, viu? Aqui em Belém, Uhum, e ela, para ajudar a drenagem da cidade, é uma maravilha, viu? Te garanto. uhum. Que aqui chove bem. Tá na época da chuva aí, né? Aqui, com certeza. E chove mesmo. Mas o mais bizarro é que o pessoal fala que é a época do frio. Não, aqui é o inverno. É, o inverno. Isso aí. Frio não, inverno, por Eu falei favor. errado, Não, você falou certo. O pessoal aqui que eu acho engraçado. E diz que, não, até que faz um friozinho. Eu digo, é mesmo. Ah, Fez tá. a volta redonda com 7 graus, 8 graus, que no instante desiste de falar que está frio. Pois é. A gente chega aqui a 7 graus, 8 graus. Agora, eu te contar uma história de um buraco que eu caí. Olha, essa história eu acho maravilhosa. Acho que é a melhor história de buraco que eu conheço. Em 1965, não, você já era nascida. Em Um 1965. É. Aí eu estava com um amigo meu ano. e a gente estava andando ali na Urca, né? Estava andando ali pela Urca. Aí eu estava andando com esse meu amigo, aí meu pé direito desceu num buraco, só tinha água no buraco. Aí tá. Aí, pô, esperar secar a calça, não sei mais o quê. Aí, em 1969, eu estava com esse meu amigo de novo, mas só que dessa vez eu estava com a minha mãe também. Aí eu comentei, você se lembra que há 4 anos atrás eu caí num buraco próximo daqui? Aí ele riu e disse, eu me lembro. A gente andou mais um pouco, aí pronto. Meu pé esquerdo desceu no mesmo buraco. Ora, Com a mesma água, eu acho. talvez, quem sabe? Ela estava te Pois é. Como é que pode um buraco que está no mesmo lugar com água há 4 anos? Pois é. Impressionante. Oh, meu Deus. Não, o meu tombo muito assim preocupante mesmo foi porque eu estava vindo da maternidade, tinha feito um pré-natal, já estava quase com 9 meses, uma barriga enorme. Aliás, deixa eu te contar isso. Quando eu fiquei grávida, uma pessoa perguntou assim para uma pessoa conhecida minha: Ué, ué, não entendi. Ela não entendeu o quê? Ué, ela está grávida? Ué, tá, qual o problema? Mas como que ela está grávida? Ué, mas tu precisa do olho para fazer filho? Foi o que responderam. Precisa do olho para fazer filho? E uma vez também que perguntaram para mim: Ué, você está grávida? Sim, estou grávida. De quem? Quem fez isso contigo? Aí eu, Essa história eu já conheço de outras pessoas. Isso o quê? Ué, grávida. Eu falei, ué, meu marido. Ah, você tem marido? Tenho. Ué, Tenho. Ai, que faz a mesma coisa que os maridos fazem. exatamente. Então, só não fazem o que o meu ex-marido fez comigo, né? Que ele me deixou cair dentro de um bueiro, eu fui quase o corpo inteiro, aquela barriga enorme. Ele não enxergou, quer dizer, na verdade, ele não fez de maldade, mas ele não enxergou, porque ele era baixa visão, né? Sim. Ele não enxergou o bueiro, menino. Olha, fui de toda, eu fiquei pronto, perdi minha filha, fiquei desesperada, mas graças a Deus deu certo. E ela ficou pancada da ideia.
Ai, ai. Pois é. São as coisas de cego aí que a gente acaba criando, né? De alguma maneira, eu acho que a gente está marchando para o fim. O que é que tu acha? Pode ser? Não, pode ser não. Perguntei o que é que você acha. Não, eu acho que a gente deve fechar mesmo. É? Sim. Sim. Então, eu faço sempre a última pergunta para você. O que você gostaria de ter dito que, ou por falta de espaço, ou porque eu não deixei e você não disse? Não, nem por uma coisa nem por outra. Talvez eu não tenha falado porque eu não me lembrei mesmo, né? Assim, como a gente está fazendo um vídeo que vai abranger muitas pessoas, pessoas que talvez estejam pensando em desistir das suas vidas, ou que o mundo acabou por causa de alguma deficiência, não necessariamente da deficiência visual, que essas pessoas pensem que a gente consegue sobreviver, que eu prefiro falar assim, sobreviver, né? A gente vai, a gente tem luta igual todo mundo tem, a gente chora, a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte, a gente vai a cinema, a gente vai a teatro, né? A gente tem filho, então, assim, para não desistir da vida, porque a vida é bem precioso da gente, né? E, Você sabe, eu conheci uma paraplégica que escreveu um livro. O livro dela se chamava Não se criam filhos com as pernas. É mais ou menos o que você está dizendo, entendeu? mas é difícil, Alguns momentos eu fiquei assim meio desesperada. Sim, fiquei desesperada quando eu cheguei da maternidade com a minha segunda filha. A minha primeira filha estava com 1 ano e 7 meses e ela não entendeu, porque ela tinha um apego muito grande por mim, né? E ela era muito agarrada comigo mesmo. E aí aquilo foi meio chocante para mim, né? Porque eu tinha o amor pela que tinha nascido, mas tinha por ela também. E talvez para ela isso, na cabeça de uma criança de 1 ano e 7 meses, ela não entendia exatamente o conceito, mas ela entendeu como uma rejeição. Né? Então foi muito difícil isso para mim, né? Mas valeu a pena ter criado as duas. Graças a Deus, hoje elas duas. E elas não têm problema visual nenhum, né? Não, elas fazem acompanhamento porque quem é filho de pessoas que têm retinose pigmentar deve fazer acompanhamento. Deve fazer. Ah, tá. Mas, assim, até então, o que elas têm é o que eu falei, né? Insuficiência de convergência dos olhos, né? É quando Sim. Entendi. Cada um olha para um lado. Não chega a ser assim, mas assim, um olho dela chega primeiro num ponto que o outro, quando que, na verdade, quem não tem isso, os dois olhos chegam juntos no mesmo ponto. Uhum. É isso. Não usam óculos, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas as duas têm o mesmo problema. As duas têm, mas as duas são. E o problema também de ser sem vergonha e não fazer o exercício ortótico. Sim. Entendeu? Porque a Fernanda é muito desesperada. A Fernanda é assim: estou ficando cega. Fernanda, como assim? Estou ficando cega. Não, está embaçado. Tá não sei o quê. Tá, Fernanda, vai ao médico, o médico vai conversar com você, vai ver o que está acontecendo. Aí ela chegou já na médica assim: doutora, eu estou ficando cega. Ela, como você está ficando cega? O que você está falando aí, Fernanda? Aí contou para ela, disse, não, Fernanda, isso aí é falta do exercício ortótico, mais nada. Você não está ficando cega, você enxerga muito bem, você não tem indício de retinose, nada disso. Seu problema é a questão do exercício ortótico, mais nada. Então, assim, a minha palavra é essa, de fato, que as pessoas não desistam. Está passando por um momento difícil? Estou passando por um momento difícil, mas
o sol vem para todos e a chuva também. Também. Perfeitamente, Eliane. Então. Tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. Aliás, lembrando que certamente nós vamos ter outro papo sobre a questão do que é ser cego, tá? Sim. E há muitas questões que nós vamos retomar. Sim, né? sim. Já pegando um outro ângulo. Fundo, né? Né? Sim, sim. Quer dizer, já é claro, a gente não pode se desvencilhar da vida pessoal, mas o objetivo já é mais de conceito, de algumas coisas que a gente não abordou aqui. Feito, né? Mesmo que Né? quando você é uma pessoa antes de qualquer deficiência, mas Claro, também, perfeitamente. mas você não tem como desvincular a sua vida, né? Não tem. Se fala de deficiência. Você é isso e é isso. Pronto. E é isso, acabou. Sim. Né? Tem pessoas que são anões, tem pessoas que têm 5 metros de altura, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Com certeza. Sim, É? sim. Cada um com a sua peculiaridade. Assim. Sim, é verdade. Então, se você quiser, de alguma maneira, se despedir, se é que eu acho que você se despediu, mas se você quiser dizer mais alguma coisa, sinta-se à vontade e a gente... Até uma próxima. Perfeitamente. Então, pessoas, me resta agradecer imensamente vocês que acompanharam essa trajetória da Eliane. Como toda trajetória, a gente nunca diz tudo, por vários motivos, inclusive por isso que ela disse, eu não me lembro, né? Não me lembro agora, depois eu me lembro, aí bate na testa, puxa, eu podia ter falado daquilo. Né? Né? Isso acontece. Né? Então, eu sempre digo isso, quem gostou da Eliane, indique, sai indicando para os amigos e tal. Mas tem pessoa que não gostou, né? Acha você, Eliane, uma chata. Acha você normal, é uma chata. Aí vocês indicam para os inimigos, né? Também. Os inimigos também merecem, não é? Não é isso? Sim. Tá, pessoal? E recomendar que se inscrevam no nosso canal, dê aquele like. Eu tinha um amigo que dizia assim, dá aquele like ou o dislike. Não, dislike não. Eu nem sei, tem a opção de dislike? Eu nunca soube. Mas ele dizia, tem? Tem. Não, like não. Você tem como sair, né, do canal. Isso, mas dá dislike. Não tem jeito, mas ele dizia, dá o dislike também. Quer dizer, ele era mais democrático do que eu. Não, por favor, dá o like. Sim. E se inscrevam e recomendem nosso canal, está aqui aberto. Tá certo, pessoas? Então, Eliane, muito obrigado e até uma bem próxima. Sim, tá, com certeza. Tá certo, camarada? Alô.